Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou trabalhar com vocês uma bandeja, uma peça que tá assim, tava num estado tava bem judiada, tá? É uma bandeja que o fundo dela é de MDF e as laterais são de pinos, e a Luna resolveu tomar água agora também, né, Luna? E eu quis trabalhar essa bandeja com vocês para mostrar como uma peça simples ela pode ser transformada com simplesmente stencil e muita pintura. É uma bandeja, um projeto, eu sei que eu sempre falo isso, tá? Mas é um projeto bem tranquilo de fazer, bem gostoso. Inclusive quem é iniciante vai conseguir fazer tranquilamente essa bandeja, tá? Espero que vocês gostem do nosso projeto de hoje. E, por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos lá pra parte boa? Bom, eu vou trabalhar essa bandeja aqui, não sei se é uma bandeja ou se é um quadro, tá? Ela tá bem detonada, ela tá com a madeira bem ruim, inclusive tem alguns pontos aqui de que recebeu umidade, e eu vou dar um trato nela pra ver se eu consigo salvar ela, tá? Como eu não sei ainda direito o que eu vou fazer, eu vou começar passando duas demãos do areia. Bom, passei as duas demãos em toda a bandeja e agora eu vou passar uma lixadeira nela, vou deixar o mais lisa possível que eu puder para daí, de fato, ver o que eu vou começar a trabalhar nela. Lixei aqui a minha peça, ficou ótimo, tá? Não sei se vai dar pra ver pelo vídeo, mas ficou bem lisinho. Achei que ia ser até pior pra deixar essa bandeja lisa, tá? Então agora já consigo trabalhar de fato com ela. Eu vou trabalhar com esse stencil aqui, que ele é super bonito, tem muito a ver com cozinha. Eu quero fazer uma bandeja mais delicada, tá? Um tipo de peça que se encaixa em qualquer ambiente, então eu vou trabalhar com esse stencil. Lembrando que todo o material que eu utilizar aqui tem disponível na loja virtual para vender, tá? O stencil e as tintas. Eu vou prender aqui o meu stencil com fita crepe e a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma textura em todo esse stencil utilizando uma massa para madeira. Com agora a massa bem seca, né? Hoje o tempo tá gelado aqui, então demorou mais do que eu queria para essa massa secar. Eu vou trabalhar agora a pintura em cima, tá? Eu não vou deixar essa massa branca, eu vou trabalhar uma cor por cima dela depois. Não vou utilizar mais o areia, tá? Eu vou pintar o fundo de toda a bandeja com o branco folk. Agora, vou pegar o stencil que a gente utilizou aqui para fazer a massa, né? Vou encaixar aqui de volta no lugar exatamente onde a gente fez a massa. Vou pegar um lápis, vou riscar bem certinho aqui em volta, porque eu vou fazer uma moldura na nossa bandeja. Então, vou riscar aqui, só para ter de parâmetro, né? Para essa moldura. Então, feito isso, o restante aqui que sobrou por dentro da nossa bandeja, eu vou pintar o fundo com o craft.
Eu mantive a fita crepe aqui, separando as bordas, porque eu vou começar a trabalhar um stencil aqui na nossa moldura, tá? Eu vou pegar aqui esse stencil de xadrez duplo, que eu acho ele super versátil, dá pra trabalhar em vários tipos de peça. E eu vou começar trabalhando aqui, ó, com a chapa número 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui no canto e eu vou, da melhor forma possível, né, dar a volta aqui em toda a nossa moldura, preenchendo esse stencil de quadriculado com o cravo. Feito isso, eu vou voltar a encaixar o mesmo stencil aqui de quadrados de volta no lugar e eu vou fazer um esfumado nesses quadrados. Vou fazer esse esfumado nos quadrados em lugares aleatórios, não tem lugar específico, tá? E eu vou fazer esse esfumado com o marrom. Vou começar a trabalhar agora com a segunda chapa aqui do nosso xadrez, né? Essa aqui de risquinhos. Então, eu vou encaixar, ela vai ficar exatamente nos espaços que sobraram aqui entre os quadrados. E eu vou preencher todos esses risquinhos com o branco.
Gente, fui tirar aqui a fita crepe, como vocês viram, né? E acabou tirando um pouco do meu fundo. Provavelmente o dia que eu dei o fundo aqui, coloquei a fita crepe, tava um pouco mais frio e não devia ter secado o fundo direito. Então acabou que a fita crepe acabou arrancando, tá? Eu vou fazer o seguinte, como eu gosto de uma técnica mais rústica, eu vou pegar e ao invés de eu pintar em cima de novo, eu vou aproveitar esse descascado para efeito da bandeja, tá? Fica a gosto pessoal, mas eu vou aproveitar que eu acho que vai ser interessante. Então vou continuar aqui, vou deixar esse descascado proposital, tá bom? Vou pegar aqui o stencil que eu fiz com a textura aqui no centro de volta e eu vou preencher agora, vou pintar em cima dessa textura com tinta, tá? Vou preencher o fundo de todo esse stencil com o cimento. Agora eu vou pegar um pouco do preto e eu vou fazer um esfumado só na parte de baixo das palavras e em alguns pontos aqui da moldura. Agora, eu vou continuar com o cimento e eu vou fazer um acabamento aqui na emenda das cores. Vou fazer esse acabamento utilizando o stencil de listra. Vou dar a volta em toda aqui nossa moldura com essa listra e o cimento. Feito isso, vou pegar aqui o branco, vou pegar o meu pincel liner e eu vou fazer um brilho aqui no centro de algumas letras. Eu vou fazer um risco no meio de cada letra do Bakery e aqui do Fresh Baked, tá? Aqui embaixo eu não vou fazer porque as letras são muito finas, tá? Então, vou fazer só dessa metade aqui pra cima do nosso stencil. Lembrando que aqui, no caso, que as letras são mais grossas, não façam um risco muito fino, tá? Senão não vai dar o destaque de luz que a gente tá querendo. Vocês podem fazer um pouquinho mais grosso pra aparecer mesmo, porque a letra é grande e é grossa.
Bom, para finalizar a nossa bandeja, o que eu fiz aqui? Eu aproveitei que teve esse arrancado de tinta aqui do fundo dessa parte central da bandeja, mantive, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma lixa grossa, uma lixa 120, e eu lixei mais aqui as bordas e a parte de fora da minha bandeja, para reforçar o rústico e esse rústico conversar com esse descascado de dentro, tá? Eu, como gosto bastante de uma peça rústica, pra mim meio que encaixou esse arrancado de tinta de dentro. Então eu só aproveitei e deixei mais lixado, ó, nas bordas e na parte de fora. Fica aí a critério de vocês, tá? Fica um rústico, mas fica um rústico mais delicado, não é uma coisa pesada. E pra conversar com a parte de fora, inclusive, eu aproveitei que o extenso central aqui ele é escuro e eu tinha esses pegadores aqui, esses puxadores em preto. Eles são de metal em preto, né? Então eu aproveitei e coloquei esses puxadores aqui. Como eu disse, eu não sei se isso era um quadro ou era uma bandeja, né? Acabei transformando numa bandeja, mas como não tinha furo, não tinha nada, coloquei esses puxadores aqui em preto que super conversaram com o detalhe central aqui. Fica uma coisa rústica, porém não fica pesada, é uma coisa... um rústico um pouco mais delicado. A gente trazendo o puxador em preto aqui, deu uma unidade na peça. E vocês podem utilizar essa bandeja tanto como bandeja mesmo, como vocês podem deixá-la encostada em algum balcão para decoração, tá? Fica muito legal também. E como eu utilizei aqui antes de trabalhar com a pintura, a textura com massa, já dá aí um detalhe especial para nossa bandeja, né? Ela é simples, porém ela ainda tem um detalhe bem especial aqui de textura, esse rústico lixado e todo trabalhado aqui das cores, tá bom? Feito isso, é só passar cera ou verniz e o projeto de vocês está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.